Faltar com respeito com alguém por conta de alguma condição física ou pela sua aparência é errado, mas definitivamente não era o que as pessoas achavam há algumas décadas atrás, inclusive promovendo shows exibindo esses seres humanos, as chamando muitas vezes de aberrações. Ainda bem que esse tempo já passou, porém existem alguns personagens que entraram para a história. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Enganar o povo também dava lucro, por isso muitas aberrações eram pessoas normais com maquiagem ou uma máscara, como Pascal Pino, o homem que tinha um tumor enorme na cabeça que usava um truque ali para parecer um segundo rosto. Também conhecido como o mexicano de duas cabeças, Pascal foi um dos principais atores do circo ali do século XX ao ganhar fama internacional, viajando durante décadas pelo mundo para exibir seu rosto secundário de mentirinha. Não se sabe ao certo do que o molde era feito, mas ele colocava algo encaixado no tumor para simular uma cabeça falsa, e com a ajuda de maquiagem e do próprio cabelo, criava um personagem que fez com que ele ganhasse muito dinheiro, se sustentando pelo resto da sua vida. George e Willie Muzzey foram dois irmãos literalmente sequestrados quando eram pequenos para trabalharem à força em um circo famoso dos Estados Unidos, isso entre o final do século XIX e o começo do século XX. O que chamava a atenção nos dois era o fato deles serem negros albinos, uma raridade hoje em dia, que antigamente era vista como algo bizarro de tão diferente. Os seus nomes artísticos eram Echo e Ico, ambos eram representados como dois selvagens e canibais com a bênção de serem albinos. Para fazer com que o público se interessasse, o circo John Ringley, que exibiu os irmãos, contava que eles foram capturados em Madagascar, onde viviam de maneira selvagem, e que eles eram um elo perdido de Darwin, por serem africanos brancos, o que não passava de uma mentira, que na época ninguém se preocupava em contestar. Ella Harper viveu entre 1870 e 1921. Com uma doença rara que a fez nascer com os joelhos virados para trás, obrigando a americana a andar de quatro. Porém, a condição se transformou no seu trabalho e ela passou a se apresentar em circos ali sob o apelido de Menina Camelo. Nas suas apresentações, a artista era obrigada a subir e descer escadas e principalmente sair da posição de pé e abaixar até colocar as mãos no chão. Foram alguns anos na estrada até que encontraram um bilhete da garota Camelo se demitindo e dizendo que depois de viajar com o circo, agora tinha planos de estudar e ter uma família. Uma coisa interessante é que ela agradeceu a todos que a acolheram, e principalmente aos freaks, que era como as pessoas que tinham algum tipo de diferença em seu corpo eram chamados na época. Frank Lentini era conhecido como o Homem de Três Pernas, mas não vai pensar besteira, hein? Ele nasceu com uma rara condição chamada gêmeo parasitário, que lhe rendeu, além das três pernas, um quarto pé que saía do joelho, tendo um total de 16 dedos e até mesmo 2 genitais. Acontece que um gêmeo dominou o outro quando eles não conseguiram se separar. Tudo que um show de horrores dos círculos queria naquela época. O garoto italiano foi levado para os States para fazer parte das atrações de um circo famoso, onde andava de bicicleta, jogava futebol e fazia outras brincadeiras com sua terceira perna. Mas além disso, também era muito perspicaz e engraçado, o que fez com que ele fosse muito querido pelo público. Tanto que Frank nunca deixou de se apresentar, ganhando prestígio e conseguindo se casar, tendo filhos e vivendo uma vida comum para quem era tratado como uma aberração. Myrtle Corbin foi uma mulher que ganhou fama internacional devido aos seus 2 pares de perna. Ela foi atração de circo ainda jovem, porque além de ter 4 pernas independentes, onde 2 eram de tamanho comum e 2 eram menores, ainda possuía 2 aparelhos reprodutores completos. Sua fama ficou tão grande na época que ela passou a receber uma grana muito boa para esse tipo de performance, já que os artistas dos shows de horrores eram praticamente escravizados pelos donos dos circos,
Mas no caso de Myrtle, ela conseguiu até parar com as apresentações e se casar com um médico, do qual teve 5 filhos, todos sadios. Myrtle Corbin se tornou uma das atrações mais famosas da época, sendo lembrada até hoje quando se fala do assunto. Charlize Surtees, de longe, é uma das figuras mais conhecidas dos chamados freak shows, devido à sua aparência. Ele nasceu com microcefalia e por isso seu cérebro e crânio eram pequenos. Também tinha apenas 1,22 metros de altura e se comportava como uma criança de 3 anos, o que facilitou na hora de ser colocado como atração nos principais circos dos Estados Unidos e da Europa. Além disso, o artista também participou do filme Freaks, de 1932, onde acabou se tornando um rosto conhecido também dos cinemas, sendo lembrado em produções modernas até hoje. Porém, o que poucos sabem é que ele era homem, mas tinha um problema de incontinência urinária e por isso usava fraldas e vestidos para facilitar os cuidados. Isso fez com que ele perdesse o gênero e fosse tratado tanto no masculino quanto no feminino. O ator fez outros filmes ao longo da carreira, sendo uma das principais atrações dos circos de Hollywood, chegando à velhice, falecendo com 70 anos, algo muito difícil para pessoas com deficiência daquela época. Nascido na Guiana, Prince Radian tinha uma condição raríssima que impediu o desenvolvimento de seus membros. Nesse tempo, algo assim significava o fim da vida, já que o portador da deficiência não tinha como trabalhar e se sustentar. Por conta disso, muitos deles viam a oportunidade de trabalhar no circo. Foi assim que Prince se tornou o Homem-Cobra, se mudando para os States, virando atração nos freak shows mais famosos do mundo. Como não tinha braços nem perna, Prince passou toda a adolescência estudando línguas e aprendeu a falar 4 delas, impressionando todos que o conheciam no circo, também sendo convidado a participar de filmes na década de 30. O Homem-Cobra nunca conseguiu deixar a vida dos palcos, mas se casou com uma mulher e teve 4 filhos, nenhum com a herança da síndrome, falecendo aos 63 anos de idade, muito feliz. Grady Starling Jr. nasceu em 1937 com uma deformidade congênita, que fez com que os dedos de suas mãos e pés nascessem grudados, formando a aparência de garras, o que lhe rendeu o apelido de Garoto Lagosta. A família de Styles já tinha um histórico dessa condição, inclusive seu pai foi atração de circo, fazendo com que o menino seguisse os mesmos passos e também se tornasse um artista durante os freak shows. Foram anos performando para o público, até que o Garoto Lagosta se transformou em um homem com problemas de bebida. Ele se casou e depois de anos foi julgado por atirar no noivo de uma de suas filhas, mas não foi preso por conta da doença, já que o juiz entendeu que ele não sobreviveria na cadeia com a sua condição. Em 1992 teve um fim fatal, a sua própria esposa encomendou seu assassinato. A história de Grady Starling virou documentário e existe até mesmo um personagem nos quadrinhos do Deadpool que foi inspirado em sua história. Os circos dos horrores exploravam pessoas consideradas diferentes da época para faturar, exagerando bastante nos anúncios para atrair mais público. Porém, no caso de Alice Doherty, o cartaz não mentia quando dizia que ela tinha todo o rosto coberto por cabelo. Devido a uma doença chamada hipertricose, a criança foi apelidada de o bebê de lã. E já no finalzinho de 1890, sua mãe a colocou para ser exibida como atração em Circo dos Horrores. No caso de Alice, apesar de também ser vista como aberração, ela não era hostilizada pelas pessoas, já que era tão simpática e meiga que o público em geral sentia carinho por ela. A americana trabalhou em exposições e circos até 1915 e com 28 anos já tinha dinheiro suficiente para viver uma vida simples e tranquila. Ela se mudou para o interior do Texas e por lá viveu reclusa até seu falecimento em 1933, de razões nunca divulgadas pela família. Muitas das atrações nem sequer eram verdadeiras. Eles anunciavam pessoas que nem existiam e quando o público chegava para assistir, davam uma desculpa falando que estavam doentes. Porém, Johnny Eck era tudo aquilo que falavam, viu? Um meio garoto.
apelidado até mesmo de Rei das Aberrações por ter nascido sem toda a parte inferior do corpo. Ele começou nos shows em 1923 fazendo a ilusão de serrar um homem no meio, já que conseguia caminhar usando apenas as mãos com maestria, chocando a plateia, enquanto seu irmão ficava com as pernas se mexendo dentro da caixa. Além de trabalhar no circo, Johnny era considerado multitalentoso, pintando telas, fazendo shows de marionetes, tocando mais de um instrumento e também sendo fotógrafo. Além de fazer parte do elenco de Freaks, ele também foi o Homem-Pássaro nos primeiros filmes do Tarzan, fazendo com que se tornasse uma das figuras mais memoráveis desse tempo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!